Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo anterior a esse, onde eu contei para vocês como eu me organizo financeiramente, teve um feedback tão bom que eu resolvi vir aqui trazer a parte 2 desse vídeo, né? Já fiz até aqui, ó, uma lista de todos os assuntos que a gente vai falar hoje. Eu já contei para vocês um pouquinho da minha vida, vocês começaram a entender como tudo começou, como eu comecei a empreender. Agora a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Então, voltando lá para minha infância. Eu cresci numa família simples, eu tenho 3 irmãos e os meus pais sempre fizeram tudo o que eles podiam para dar pra gente tudo que a gente precisava. E desde nova eu sempre tive essa mente de economizar dinheiro, de pensar lá na frente. Eu comecei a empreender novinha, mas eu levei a sério mesmo depois que eu tive o meu filho. Então eu entrei de cara nessa parte de empreendedorismo por necessidade mesmo. Porque eu precisava trabalhar em casa, eu não tinha com quem deixar meu filho para mim trabalhar fora, eu não tinha experiência, até hoje eu não tenho carteira assinada, então foi uma oportunidade que eu vi e agarrei ali com todas as minhas forças para poder dar o meu melhor. Então, logo quando eu comecei eu não sabia nada. Até hoje eu não sei fazer muitas coisas elaboradas na cozinha em questão de comida, mas de doce, gente, parece que eu nasci para isso. Às vezes eu penso, não é possível. Se eu testar uma receita hoje, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sempre acertei em todos os pontos, então chega até a ser engraçado, porque eu nasci para confeitaria. Eu tentei negar isso por muito tempo. Confesso para vocês que eu tinha até vergonha de falar que eu trabalhava com confeitaria. Porque, na verdade, eu não conhecia muitas pessoas dessa área. Era uma área totalmente nova para mim. Depois, com o tempo, eu fui vendo inspirações de meninas na internet e fui entendendo mais sobre a profissão. Mas até então eu me comparava muito com os meus colegas do ensino médio, porque eu via já um pessoal nas Forças Armadas, prestando concurso, fazendo faculdade, fazendo curso técnico, e eu também queria ir para essa área. Então, chegou até um certo tempo da minha vida que eu foquei bastante. Fiz Enem, fiz concurso público, passei, só que eu não fui chamada. Mas, por um lado, foi até bom eu ter feito, porque eu estudei muito, eu aprendi muita coisa e conhecimento nunca é demais, né? Então, eu fiquei melhor no português, eu fiquei um pouco melhor na matemática. Então, todo conhecimento que a gente puder absorver é bom. Eu também criei o hábito de ler mais. Eu sempre tive um pensamento diferente dos meus irmãos, dos meus primos, das pessoas, assim, da minha idade, sabe? Na época, quando a gente era mais novo, meu pai dava mesada pra gente. E os meus irmãos gastavam esse dinheiro da mesada, compravam doce, compravam brinquedos, bobeirinha, sabe? E eu não. Eu juntava esse dinheiro. E na época que eu comecei a vender as minhas trufas, antes de ter o Bernardo, eu não tinha compromisso, não tinha responsabilidade com nada, né? Então eu juntava esse dinheirinho também. Então eu fui começando a juntar a mesada, mais o dinheirinho das trufas, e eu consegui comprar meu notebook. Meu primeiro equipamento de trabalho aqui do canal. E os meus pais ficaram super admirados com a minha dedicação, né? Porque o notebook na época era bem caro. E mesmo que os meus pais pudessem me dar, eu sei que iria demorar bastante, né? Porque eu tinha outros irmãos, eles tinham outras prioridades. Então eu me dediquei, eu falei, não, eu preciso e eu vou conseguir. E eu consegui. E sabe, isso daí foi um marco na minha vida. Depois eu consegui comprar o meu primeiro telefone, depois eu consegui comprar meu tripé, minha iluminação, e aos poucos eu fui investindo no meu trabalho e no meu sonho, né? Hoje eu consegui comprar meu microfone, como eu tinha comentado com vocês no outro vídeo, meu celular tá ficando com áudio ruim, então eu precisava investir. Eu nunca fui aquele tipo de pessoa que almejava ter coisas além da minha realidade, que me envolvia em dívidas só para poder ter aquilo, sabe? Eu sempre fui muito consciente, sempre fui muito pé no chão, muito humilde, e eu sei reconhecer o momento certo para tudo. Como, por exemplo, quando eu comecei o meu canal, eu tinha apenas um celular, usava a iluminação do dia, e hoje eu tenho meus equipamentos de gravação. Quando eu vim morar aqui na kitnet, eu vim com as coisinhas que eu tinha comprado, né, quando eu tava morando lá na minha mãe, meus pratos, meus talheres, meus copos, mas eu não tinha fogão, não tinha geladeira, nem ventilador eu tinha. Então, eu comecei do pouco e fui entendendo a importância, fui entendendo o valor de cada coisa que eu comprei com o meu esforço e sacrifício. Eu não ganhei, eu conquistei. Então, isso é muito diferente, gente. Ter essa sensação é outra coisa. E eu amo essa sensação, sabe? E apesar de ser consciente, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sonhei em ter a minha casa, eu sempre sonhei em ter a minha árvore de Natal, eu sempre sonhei em ter meu fogão e a minha geladeira de inox. E eu lutei para poder conquistar. Eu abri mão de muitas coisas com esses objetivos. Então, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais claro. Então,
a gente sabe qual o caminho que a gente tem que traçar. Como eu falei para vocês, empreender nunca foi meu sonho, não foi algo que eu planejei, porém foi algo que aconteceu no momento em que eu mais precisava, onde eu não tinha muitas oportunidades, onde eu não tinha apoio para deixar meu filho para trabalhar fora, então eu tive que me virar nos 30. Eu agarrei as oportunidades que eu tinha no momento e eu fiz acontecer. E eu vi as coisas acontecendo na minha vida. Hoje eu tenho liberdade financeira. Hoje eu posso comprar coisas que eu nunca pude comprar antes. Hoje eu posso viver momentos que eu não pude viver antes. E isso é muito bom. A mulher ser independente, a mulher ter suas responsabilidades e compromissos. É cansativo. A gente às vezes se sente sobrecarregada, porém é muito bom, gente. Apesar de tudo isso, eu carrego uma culpa materna. E muitas mães que estão na mesma situação do que eu vão me entender. Apesar de eu estar fisicamente presente na vida do meu filho, eu não estou o tanto que eu queria ser. Eu não tenho tempo para poder ser uma mãe que senta para brincar, que lê historinha, que desenha junto. Eu sou a mãe que está ali, tendo que trabalhar para poder dar o melhor, para dar o conforto, dar tudo o que ele precisa. Mas quando é possível, eu estou presente fisicamente, como por exemplo, na formatura dele eu estava lá, nas vezes que eu levo ele ao médico, levando ele para a escola, levando ele para fazer coisas diferentes, levando ele para brincar. Porém, é muita coisa para uma pessoa administrar. Eu não tenho esse suporte, eu não tenho com quem dividir isso. Então, às vezes, isso me frustra muito. Mas eu tento não esquentar muito a minha cabeça com isso, porque eu sei que eu tô fazendo o meu melhor como mãe. E essa culpa materna que eu carrego, eu posso dizer para vocês que hoje tá bem menor do que era antes. Eu tive filho muito nova, então eu costumo dizer que eu e meu filho, a gente cresceu juntos. Hoje ele tem 5 anos e faz 5 anos que eu venho aprendendo a ser uma pessoa melhor, por ele. Eu aprendi a ser mãe sozinha. Eu nunca tive uma orientação com amor e carinho da forma que eu poderia fazer algo pelo meu filho. Ao invés de eu receber ajuda, era sempre críticas. Então, por isso que eu sempre me cobrei muito como mãe. Quantas vezes, quando meu filho era menorzinho e eu estava fazendo uma encomenda, ainda na fase de amamentação, eu não conseguia sentar para dar mamar para ele. Na fase dele da introdução alimentar, quantas vezes eu não consegui sentar para apresentar para ele as frutinhas e os legumes? Quantas vezes ele chorando, apenas querendo o colo, me estressei porque eu não tinha tempo para segurar o meu filho. Então tudo isso sempre mexeu muito comigo. E hoje em dia a gente vive numa fase bem melhor, porque o meu filho ele cresceu. Hoje ele tá mais independente, mas ele foi forçado a aprender a ser assim. A gente meio que acabou criando um modo de sobrevivência entre a gente. Eu e ele, a gente aprendeu a sobreviver na correria da vida. Por mais que eu goste de empreender, não é algo que eu desejo por muito tempo na minha vida, sabe? Eu desejo viver outras experiências também, como por exemplo, meu sonho é viver da internet. E já é algo que é real, porém eu tenho que me dedicar mais. E eu não consigo me dedicar mais a postar vídeo pra vocês porque eu estou na minha rotina de encomendas, do meu delivery, que é bem cansativo, que demanda muito meu tempo. E a gente não consegue ser 100% em duas coisas. A gente vai dar um pouquinho para cada. Então, eu acredito que amanhã ou depois, se eu me dedicar em viver da internet, vai ser legal, porque eu vou ter momentos importantes, como, por exemplo, eu quero ser mãe de novo. E como eu vou ser mãe nessa loucura de empreender, de comprar mercadoria, de produzir e de trabalhar sob pressão? Eu não vou conseguir, então eu vou acabar terceirizando isso. Eu vou contratar uma pessoa para cuidar do meu filho, para mim trabalhar. E não é isso que eu penso, sabe? É nesses quesitos que eu penso muito em o que eu quero para minha vida. E eu estou aproveitando agora as oportunidades que empreender está me dando, os conhecimentos que eu já tenho adquirido e eu sei que eu vou adquirir ainda mais. E é importante a gente viver cada processo da nossa vida. Eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero sim trabalhar, como eu falei pra vocês, eu não consigo mais ficar parada, alguma coisa eu vou estar inventando pra fazer, porém eu quero me dedicar mais a cuidar da minha família, a cuidar de mim também. E tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Como eu falei pra vocês. Esses são os lados um pouco difíceis da parte de empreender, mas o lado positivo é que a gente tem essa liberdade financeira, a gente pode viver oportunidades que a gente não podia antes, e eu vou indo até onde dá. Quando eu ver que eu tenho que mudar meus passos, eu irei mudar sem medo. Mas mais pra frente eu vou contar pra vocês quais são as minhas metas. Depois que eu tomei a iniciativa mais importante da minha vida, que foi sair da casa dos meus pais, pra viver sozinha com meu filho aqui nessa kitnet, gente, a minha vida mudou completamente, inclusive na minha parte financeira. Hoje eu tenho outras oportunidades de trabalho porque eu aprendi a ser mais profissional. Então eu tenho meu cantinho aqui, minha mesa, pra poder tirar minhas fotos mais bonitas, caprichar nos detalhes dos meus doces. Hoje eu faço casamentos,
festas de 15 anos, coisas que eu não fazia antes. Porque hoje em dia eu aprendi a ser mais profissional, sabe? Em tudo. Então as pessoas veem isso. As pessoas veem o seu compromisso. E conforme eu tenho mais responsabilidades, então eu tenho me dedicado mais a trabalhar. E então a rotina é cansativa, porém vale a pena, sabe? Hoje eu ganho bem. Eu só tenho que ajustar mesmo essa parte de tempo. Eu tenho que entender que eu também tenho tempo, eu também preciso ter qualidade de vida e que a vida não é só trabalhar. Por mais que empreender demanda muito do nosso tempo, eu tive a oportunidade de ver o meu filho crescendo até hoje. Eu acompanhei todas as fases dele, eu vi as primeiras palavras, eu vi os primeiros dentinhos, os primeiros passos. E isso não tem preço que pague, gente. Quantas pessoas queriam ter tido essa oportunidade e tiveram que trabalhar fora para poder dar o sustento do seu filho? E eu sou muito grata. Eu sei que de onde eu comecei e aonde eu estou, eu já tive todo esse processo, muita coisa mudou na minha vida. Tem vezes que eu pego bastante encomenda por um dia, ou uma encomenda grande, e eu sei que eu não vou conseguir dar conta sozinha. Aí eu contrato um freelancer, uma pessoa para me ajudar. Ou uma prima, ou uma conhecida, para poder me ajudar a abrir as caixinhas, abrir forminha, enrolar docinho. Porque esses detalhezinhos assim, toma tempo. E eu já aprendi a calcular em quanto tempo eu faço a determinada quantidade de docinhos, qual é o meu limite para mim conseguir fazer tudo sozinha. Então já tenho esse controle, apesar da experiência, né? Porque, gente, eu já atrasei muita encomenda, eu já passei sufoco no início da confeitaria, confesso para vocês. Então, sorte que meus clientes sempre foram muito compreensivos, ainda mais quando o Bernardo era pequenininho. Então, eu não conseguia ter tempo só para poder me dedicar à encomenda. Eu tinha que parar a todo momento para poder cuidar dele. Então, os meus clientes sempre foram muito compreensivos e eu nunca tive problema. Apesar de eu ter atrasado várias vezes, várias encomendas. Hoje em dia, eu já tenho equipamentos de trabalho que me ajudam e me auxiliam para poder produzir sozinha. Mas, às vezes, é necessário de eu contratar alguém fora. Mas eu contrato também. Eu tenho placas porcionadoras que eu já coloco os docinhos e os docinhos já saem na gramatura. É só para mim enrolar, bolear e colocar na caixinha. Tem a minha panela mexedora, que enquanto eu tô lavando a louça, tô fazendo alguma coisa, tá mexendo o docinho lá sozinho, tá fazendo os recheios. E isso tudo é muito bom, porque auxilia muito. Eu costumo dizer que eu tenho 2 funcionárias. A minha panela mexedora e a minha batedeira planetária. Elas me ajudam muito a produzir. Hoje em dia, as minhas principais fontes de renda são através da confeitaria, nas encomendas, no delivery e na pronta entrega. E na internet, através das publicidades que eu faço lá no Instagram, que eu faço aqui no canal também, e dos meus vídeos que eu posto para vocês. Então, como eu falei para vocês, por mais que eu tente fazer as 2 coisas, eu não consigo ser 100% em nenhuma das 2. Mas uma hora as coisas vão se clarear e eu vou escolher o que realmente eu quero fazer. E hoje em dia, a doceria Jéssica Braga se tornou algo que as pessoas têm muita expectativa. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, vai na festa e pergunta, esse doce é seu? Se eu falar que não, a pessoa, então nem vou comer. Ou se eu falar que sim, a pessoa, quero experimentar, sabe? Eu aticei essa curiosidade, esse desejo nas pessoas de experimentarem os meus doces. E, modéstia à parte, quando a pessoa experimenta o meu doce, ela sempre gosta, porque eu trabalho com qualidade, eu prezo a qualidade. Tem muitas empresas que começam tendo esse padrão de qualidade e vão decaindo conforme o tempo, e eu não. Eu mantive durante todos os anos, até hoje, desde quando eu comecei, e eu tenho clientes de anos, de 5, de 7 anos, que sempre compram comigo os mesmos doces e gostam, e indicam. Hoje em dia, a minha maior forma de divulgação é o boca a boca. É muita gente passando para outras pessoas, é muito parente, então eu tenho meus clientes fixos. E às vezes as pessoas ficam admiradas, porque o meu delivery, gente, eu vendo bastante no meu delivery. Na geladeira da minha casa mesmo. Eu produzo os meus doces, coloco na geladeira e compartilho lá no Instagram. Abro um link de um cardápio que eu pago, um cardápio digital, e as pessoas selecionam lá o doce e a pessoa paga para receber aquele doce pelo moto Uber, que eu não tenho motoboy, como eu falei para vocês, né? Então as pessoas pagam para receber. E os meus vizinhos, as pessoas assim próximas, ficam admiradas. Como que essa menina vende tanto? Nossa, na porta da casa dela! E gente, hoje, graças a Deus, eu não preciso mais sair na rua para vender, porque na minha casa eu já consigo vender e eu consigo tirar um dinheirinho bom, sabe, do delivery. Mas nas encomendas, aí dá para tirar ainda mais. Assim, pro futuro, eu queria trabalhar só com encomendas, porque encomendas é uma coisa mais certa, né? Eu tenho ali a pessoa marcou comigo tal dia, tal horário, então eu sei que eu tenho que produzir aquela encomenda e entregar.
e depois é só eu limpar a bagunça. Mas agora o delivery é uma loucura. A pessoa manda mensagem o pedido, eu tenho que ficar olhando o pedido, monto o doce da pessoa, vou lá na frente entregar pro motoboy, aí tem que ficar acompanhando a corrida até o motoboy chegar e ver se tá tudo certinho para dar avaliação, e depois eu volto, produzo mais, então é uma loucura. Eu sozinha, para isso tudo, eu fico louca. E eu nem penso em entrar no iFood, porque senão eu vou ficar de cabelo branco. Só no meu delivery mesmo em casa já tá dando muito certo. Mas mais pra frente, eu pretendo só fazer encomendas. Só trabalhar com bolos e docinhos pra festa. E gente, eu faço muita festa de 1 aninho, eu faço festas de casamento, festa de 15 anos, eu faço várias festas. E fora os aniversários, né? Então, como eu falei pra vocês, os meus clientes sempre me procuram para as mesmas ocasiões, com os mesmos doces. Praticamente eu já virei parte da família de muitas pessoas. Agora eu vou contar aqui pra vocês 3 hábitos que eu sempre tive, que eu tenho até hoje com 27 anos. O primeiro hábito é o de juntar dinheiro, é o de ser economista. Ser economista não significa que você é mesquinha, muquirana, nem mão de vaca. Muito pelo contrário. Isso é mostrar que você se importa com você, que você se importa com o seu futuro. Porque você para pra pensar. A gente muda muito durante um ano, nossos pensamentos mudam muito. A pessoa que você era em janeiro, você não é mais em dezembro. Então, as prioridades mudam. Aí você para pra pensar, os 10, 20, 50 reais que você está economizando agora, que você estaria gastando com bobeira, se você botar para render, vai te render um dinheiro daqui a 3, 6 meses ou até mesmo um ano. Um dinheiro que você nem esperava. Um dinheiro que você deixou de fazer algo que não era só necessidade no momento, pensando em algo lá na frente que talvez você ainda vai conquistar melhor do que você estava pensando. Porque você foi prudente e responsável em guardar o dinheirinho ali. Porque eu vivo sim momentos, eu saio para ter lazer, eu saio com os amigos, eu saio com meu filho, eu como bem, eu compro as coisas que eu quero, porém eu penso muito no meu eu lá da frente também. Então a gente tem que ter essa balança aí, sabe? Você não tem que deixar de viver, mas você tem que viver com propósito e responsabilidade. O segundo hábito que eu tenho é o de evitar contas. Eu não tenho conta, eu não compro fiado. O que eu consigo comprar à vista, eu compro. O que eu não consigo, eu espero mais um pouquinho, aguardo. Mas se for para comprar parcelado, eu compro também parcelado, porém eu evito ao máximo. Eu não gosto de ficar devendo ninguém. Se eu compro alguma coisa com a pessoa a prazo, eu pago certinho. Então eu sempre estou anotando tudo também, isso daí já é uma coisa muito importante. Eu anoto praticamente tudo. Tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, datas também. Eu sou muito chata nessa parte assim de organização, sabe? Eu anoto tudo mesmo. Então eu evito ao máximo fazer dívidas e como eu falei pra vocês, eu não vivo além da minha realidade, então eu não coloco os pés onde eu não posso alcançar. E o terceiro hábito que ainda estou em construção é de estar em lugares que eu gostaria de estar. De pessoas que falam sobre futuro, de pessoas que falam de progresso, de pessoas que falam sobre negócios, de pessoas inteligentes, de pessoas que têm algo para me oferecer ali na palavra, no conselho. Eu estou evitando ao máximo estar perto de pessoas que só sabem fazer fofoca, de pessoas que querem prejudicar as outras. Esse tipo de lugar eu não quero mais estar. Eu quero estar em lugares para observar comportamentos de pessoas que estão onde eu almejo estar. Então, isso, gente, é um passo super importante, porque é a convivência. Você é o quem você convive, se você parar para pensar. Se você tá do lado de pessoas que só falam de gastar dinheiro, você vai gastar dinheiro também. Agora, se você tá do lado de pessoas que falam de investimento, que te ensinam, você vai aprender e você vai viver dessa forma. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa indecisa, sabe? Aquelas pessoas que não conseguem tomar decisões, que têm medo de errar. E eu aprendi que é errando que se aprende. Que a gente tem que tropeçar para poder aprender a andar. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que teve dificuldade de pedir ajuda. Que sempre queria ganhar tudo na raça, sabe? De falar assim, eu posso, eu consigo. E hoje em dia eu reconheço que nem sempre vai ser assim. Às vezes eu quero dar uma de homem. Mas eu tenho que entender que eu sou mulher, que eu sou frágil. E tem situações que eu não vou conseguir fazer sozinha, que eu vou precisar de ajuda. Então isso está sendo uma construção dentro de mim. Eu estou trabalhando o meu ego. Eu tenho um ego muito inflado e eu tô aprendendo a lidar com tudo isso. Hoje em dia eu sou muito grata por tudo que eu já passei, por tudo que eu tenho. Eu sei de onde eu vim e aonde eu quero chegar. E eu sei o processo que eu tenho que seguir até chegar lá. E graças a Deus hoje eu tenho a ajuda dos meus pais para cuidar do Bernardo, ainda mais do meu pai. Eu costumo falar que ele é o meu pai e o pai do meu filho. Ele me ajuda demais em tudo. O que ele pode, ele faz pelo Bernardo.
Ele fica com o Bernardo para mim poder resolver muitas coisas na rua, e sem ele nada seria possível, sabe? Porque se a gente for cobrar mesmo de quem é devido, a gente vai se estressar, então eu prefiro não me estressar. Agora eu vou contar para vocês quais são as minhas metas para 2025. A minha primeira meta, na parte de empreender, é tirar a cozinha do meu local de trabalho da minha casa. Eu quero ter um lugar fora, um lugar onde eu possa chegar, abrir a porta, trabalhar e depois fechar a porta e ir para casa descansar. Porque, gente, faz tempo que eu não consigo dormir tranquilamente, porque a minha mente já fica trabalhando. Eu já fico pensando na campanha que eu tenho que fazer, eu já fico pensando no que eu tenho que acordar e fazer. Então, eu tendo um ambiente de trabalho fora da minha casa, eu vou ter dias de trabalho. Eu vou ter uma rotina melhor e eu vou conseguir me organizar, porque é isso que me falta, essa organização. Então, isso acaba me deixando muito exausta, muito cansada. E isso não é bom, porque a gente não rende, a gente não trabalha tão bem assim. A minha segunda meta é conseguir amortizar meu apartamento. Quando eu comentei no outro vídeo que eu financei meu apartamento em 30 anos, eu vi vários comentários de pessoas falando pra mim sobre amortização. Porém, é algo que eu já tenho conhecimento. Mas foi muito válido também vocês comentarem, porque tem pessoas que não sabem e que acabaram aprendendo através do comentário de vocês. E a vida é assim, a gente passando conhecimentos legais para outras pessoas. E esse é um objetivo que eu tenho. Amortizar é pagar as prestações, as últimas prestações de um financiamento. A gente consegue pagar as primeiras e as últimas, e dessa forma você vai encurtando, e em menos de 30 anos você consegue pagar o financiamento. E é isso que eu pretendo para minha vida, sabe? E eu vou trabalhar bastante para conseguir. E eu quero viver no meu apartamento, eu quero morar lá, eu quero curtir a minha vida com meu filho, na nossa casa. Eu quero, além de conseguir amortizar, ter dinheiro para mexer no meu apartamento, para modificar algumas coisinhas que eu quero, para deixar tudo do meu jeito, sabe? Da minha cara. E a minha terceira meta é cuidar mais de mim. Eu quero ter mais tempo para mim poder me alimentar melhor, para poder frequentar uma academia. Eu quero fazer meus horários, sabe? Eu quero ter tempo para poder começar minha autoescola, para mim poder fazer um curso, ou, quem sabe, estudar mais para alguma prova. Eu quero pensar mais em mim, eu quero pensar mais na minha família, no meu filho, eu quero pensar mais no nosso futuro, porque eu acho que eu já estou trabalhando muito, eu já estou buscando muito, então eu tenho que descansar um pouco mais. Quero viajar também, quero fazer coisas novas, quero fazer coisas diferentes. Editando o vídeo agora, eu lembrei de mais uma meta que se encaixaria na quarta. Para 2025, eu quero ser professora. Eu quero ministrar cursos, seja eles online, presenciais ou e-books também. Eu quero passar as minhas receitas, eu quero ensinar tudo do zero para vocês. Eu quero ver as pessoas também crescendo. As meninas que não tiveram oportunidade assim como eu, que têm filho pequeno, que não podem sair de casa e que têm força de vontade. Quando eu comecei na confeitaria, como eu falei para vocês, eu não sabia nada. E eu só tive a vontade de aprender. E com o tempo eu fui aprimorando e a maioria das minhas receitas são próprias. Vocês não vão encontrar as minhas receitas na internet. Então é tudo isso que eu quero transmitir para outras pessoas. Eu quero ter o meu ateliê fora de casa, que de início vai ser meu espaço para a produção dos doces, mas para o futuro vai ser o espaço onde eu vou receber as minhas alunas. E assim como a minha primeira professora que eu tive, que pegou na minha mão e me ensinou do zero, eu quero ser essa pessoa também na vida de outras pessoas. E se Deus quiser, eu vou conseguir alcançar essas metas para depois traçar novas metas, e metas possíveis, metas que estão ao meu alcance. De nada adianta eu querer fazer coisas mirabolantes e depois olhar e ver que não consegui realizar e me frustrar. Eu só vou me atrasar, né? Então eu vou colocar os meus pés onde eu posso alcançar e buscar para poder realizar minhas metas. Eu ainda tenho mais metas, mas essas daí já são as minhas principais do momento. As coisas que eu consegui comprar aqui na minha casa foi através de muito trabalho. Eu juntei dinheirinho com propósito, porque eu sabia que eu precisava comprar essas coisas, né? As coisas essenciais de casa. Tem coisas que ainda eu quero comprar e mais pra frente eu vou conseguir realizar outros sonhos. Tenho fé nisso. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo, que é aprendendo na prática como se organizar financeiramente. Já pega o seu caderno e a sua caneta, que eu vou ensinar para vocês a forma que eu faço para me organizar. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver várias planilhas, vários aplicativos, vários cursos que vão te ensinar, mas nenhum vai te ensinar dessa forma daqui que eu vou te ensinar agora. Porque esse daqui é da minha prática, da minha experiência. Do meu dia a dia, foi o que eu mais me adaptei. E eu acredito que todo mundo vai entender isso daqui. Todo mundo vai conseguir se organizar através da minha experiência. Como eu tenho uma empresa, eu vou falar para vocês a minha forma de organização da empresa e da minha conta pessoal. Começando aqui, ó. Conta pessoal não é conta de empresa. Dinheiro de empresa não é o seu dinheiro. Você não pode ficar gastando
porque vai dar problema no final. Então, eu tenho 2 contas no banco, uma para cada, um Pix para cada, e é assim que eu vou fazendo. Vamos começar aqui na parte das finanças da empresa, CNPJ. Por falar em CNPJ, logo quando eu iniciei na época da pandemia, eu criei o meu MEI e fui pagando durante um bom tempo. Só que por não ter conhecimento, não sabia quais eram as vantagens de ter um MEI, eu acabei cancelando. Mas é uma meta para 2025, voltar a pagar o meu MEI. Mas agora vamos aqui para a continuação das finanças da empresa. Primeira coisa que você tem que definir são as suas despesas da sua empresa. O que você precisa fazer para ela existir, tá? Como, por exemplo, o aluguel, conta de luz, conta de água, conta de internet. Essas coisas você tem que definir para saber quais são as suas despesas fixas da empresa. Depois de definir as suas despesas nessas especificações que eu falei para vocês, de tudo isso que entra, depois você vai definir o seu prolabore, que é o seu salário. Apesar de você trabalhar para você próprio, apesar de você ser o dono da empresa, você precisa ter um salário também. E essas coisas que eu falei para vocês são as saídas da empresa. Outra parte também que entra nas saídas são os investimentos nos insumos, nas embalagens, né? Que no meu caso são as embalagens, os leites condensados, chocolate, isso tudo é investimento. Outra especificação também que entra na parte da saída é de transporte. Transporte que eu digo por exemplo, quando eu vou ao mercado e eu tenho que voltar de Uber, então eu vou anotar lá para mim saber quanto que eu gastei de Uber naquele mês. Eu não tenho motoboy fixo, então eu faço as entregas também pelo Uber Moto e eu vou anotando lá para mim poder ter um controle de gastos, tá? Agora na parte da entrada. Nas entradas eu especifico o que foi de encomendas e o que foi de delivery. E eu tenho uma opçãozinha que é extras. Às vezes, assim me dá na telha, eu começo a vender prata. Então, já é uma renda extra. Eu pego o dinheiro dos doces para investir e o lucro entra na empresa como extra. Aí a gente já passou na parte de entrada e de saídas. Agora, chegando no final, a gente vai para o pagamento bruto. O pagamento bruto é o valor de tudo que entrou. Outro ponto importante também é sempre ter as notinhas fiscais. Sempre que você comprar alguma coisa, peça a nota fiscal, guarda e anota tudo, tudinho mesmo, para você ter um controle melhor. Pagamento bruto é a soma de toda a entrada. Agora, o pagamento líquido é o que realmente você vai ficar. Então, a gente vai pegar o valor da entrada e vai subtrair o da saída. E o valor final é o pagamento líquido, é o que você vai ter, o que vai sobrar. Para iniciar uma empresa, seja na área que for, é um pouco difícil, porque o início são muitos investimentos. Mas com o passar do tempo, você já não precisa investir em muita coisa. Tem coisas que você compra uma vez só e você vai continuar com aquilo. Porém, os seus preços têm que estar alinhados para você ter uma margem de lucro boa, que vai compensar, porque é nisso daí que as empresas quebram. Para tudo isso acontecer, tem que ter uma precificação correta de todos os seus produtos. De início, pode acontecer de não sobrar dinheiro para você, de você só estar pagando as despesas fixas. Mas com a persistência, com a dedicação, as coisas vão começar a acontecer. Você vai começar a ver o saldo positivo e mais pra frente você vai conseguir investir em equipamentos que vão te auxiliar na produção e vai te ajudar, porque a empresa tem que gerar dinheiro. Agora vamos para a parte das finanças pessoais, CPF. Começando aqui pelas despesas fixas. Nas despesas fixas vai se encaixar aluguel, luz, internet, gás e água. Tudo que você sabe que é fixo, que todo mês vai vir como conta para você pagar. Depois a gente vai colocar as despesas essenciais, mercado e médico. Isso daí você sabe que é essencial para você viver e que você precisa. Então você vai separar das fixas, porque isso daí é variado, né? Médico você não tem sempre que ir no médico, você não tem sempre que comprar remédio. Então já especifica em lugares diferentes. Logo em seguida a gente vai colocar o que foi para lazer. Nisso daqui vai se encaixar os passeios, o lanche, as coisas que você comprou, por exemplo, o brinquedo da criança e essas coisas assim. Depois você vai colocar o que foi para transporte, o que foi de passagem, o que foi de Uber, o que foi que você usou para se locomover, você vai ter que botar combustível de carro, tudo mais. Aí já vai entrar nessa parte daí de transporte. Logo em seguida a gente vai colocar o que foi para beleza. Produtos de cabelo, maquiagem, roupa, o que você comprou nessa especificação de beleza. Você vai estipular aí também, vai começar a somar tudo. Depois você vai colocar o que foi para casa. Por exemplo, o jogo de panela que você comprou, os tapetinhos,
essas coisinhas que você comprou para decorar a sua casa. Você vai colocar ali também separado para você entender para onde que foi o seu dinheiro. E por último, a gente vai colocar a nossa renda. Tudo que a gente recebeu para a nossa conta pessoal. No final, a gente vai colocar o pagamento bruto, né? Como eu já falei para vocês, o pagamento bruto é a soma de todo o valor que entrou. É a nossa renda. O que a gente ganhou ali, vai colocar no pagamento bruto. E o pagamento líquido é o pagamento bruto subtraindo as nossas saídas. Aí, aqui na saída, você vai somar todos os valores de todas essas despesas, vai chegar no valor final e vai subtrair do valor bruto, para no final você ter o seu pagamento líquido. E depois, no final, a gente vai ter o nosso saldo, né? Como eu falei para vocês. Conforme vai passando os meses, você vai descobrir se o seu saldo está positivo ou negativo. E esse controle financeiro tem que ser feito diariamente. Todo o dinheiro que entrar e sair, você tem que anotar. Para no final do mês, a gente ter um controle, uma gestão dos nossos gastos, para a gente entender onde a gente está gastando mais dinheiro, para a gente entender por que o nosso saldo ficou negativo, o que a gente comprou que não teve tanta necessidade, que no próximo mês a gente pode fazer diferente. O saldo para o próximo mês, a gente só vai conseguir saber fazendo todo esse controle. E ele é muito importante para a gente saber se a gente pode investir naquele item que a gente está desejando muito. Se você comprar aquele item, se você vai conseguir pagar, se você não vai se enrolar completamente, porque você vai ter todo esse controle. Eu confesso para vocês que ultimamente eu não estou conseguindo tirar uma parte do meu dinheiro e investir. Juntar dinheiro. Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu tô tendo uma despesa muito grande, porque eu pago 2 aluguéis, eu tô comprando os eletrodomésticos da minha casa. Então todo o dinheiro que eu tinha investido, eu já gastei. Então tudo isso é um novo planejamento, e é só assim que a gente vai conseguir ter essa organização financeira correta, através das anotações. E eu tenho que aumentar os meus ganhos, então eu tô trabalhando para isso, para mim viver mais tranquilamente. Por ter ciência de tudo isso, tem muita coisa que eu preciso comprar para minha casa que eu ainda não consegui, porque eu estou nessa nova organização. Então, tudo é um processo. Vou voltar para minha fase que eu estava antes. Eu venho contrariando todas as estatísticas possíveis que diziam que minha vida estaria arruinada depois que eu me tornei mãe e mãe solo. Toda a minha força para essa determinação começou a vir mais forte depois que eu tive meu filho. Então, eu tenho essa missão de buscar o nosso futuro. Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu tentei explicar tudo detalhadamente para vocês, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou esclarecer a dúvida de vocês, tá bom? Tem muita gente que está compartilhando isso para vocês pagarem. E eu estou compartilhando aqui todo o meu conhecimento para vocês, tudo que eu aprendi na prática e no meu dia a dia, através da minha rotina, da minha empresa, de tudo mais. Espero muito que eu possa ajudar a vida de vocês, que vocês consigam se organizar mais financeiramente e que vocês mudem a sua vida financeira em 2025, tá bom? Esses são os meus votos para vocês. E é isso, gente. Curte o vídeo, me acompanha nas outras redes sociais e beijos e até o próximo!